Brasileiros poderão perder a CNH, ter o direito de dirigir suspenso, apreensão do passaporte, bem como a proibição de prestar concurso público por causa de dívidas. Certamente você já ouviu falar nos últimos dias sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal que permite ao juiz aplicar essa medida alternativa de, por exemplo, apreender o passaporte da pessoa, apreender a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, bem como proibir, pasmem vocês, a pessoa de prestar um concurso público, no sentido de coagir, compelir, obrigar a pessoa a pagar uma dívida. As redes sociais estão inundadas, a internet está proliferada com essa informação. Pois bem, 2 pontos importantes. Essa medida alternativa, ela já existe no Código de Processo Civil. Portanto, não é uma novidade. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi ratificar, que no meu entendimento isso tem acontecido ultimamente muito por parte do Judiciário, esclarecendo aquilo que já está cristalino no texto da lei. Então, não haveria necessidade. Outro ponto também a ser observado é que isso, para acontecer na prática, é quase que impossível. Isso é uma medida extrema e excepcional por parte do magistrado. Não é qualquer pessoa que deva, ou seja, não é qualquer dívida que permite a apreensão de uma CNH, por exemplo. Isso não é qualquer dívida. Então, a chance disso acontecer na prática, mesmo após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, é quase que impossível. Além de tudo isso, a nossa Constituição, ela proíbe prisão e qualquer outra medida extrema para obrigar o cidadão ao cumprimento de pagamento de uma dívida civil. Tudo isso para deixarmos ainda mais claro como a luz solar. Então, não é qualquer dívida que permite a apreensão da CNH, o juiz não pode adotar isso como primeira medida, tem que esgotar todos os meios. Isso só seria aplicado na prática para uma pessoa que deve muito dinheiro e está se escondendo. Ainda assim, por conta do que determina a Constituição Federal, eu, Walter dos Santos, apresentei um projeto de lei no Senado proibindo o magistrado de apreender documentos pessoais ou dificultar o ingresso do cidadão em empregos futuros. Estou gravando esse vídeo para pedir o seu apoio. Esse projeto, para se tornar em uma lei, ele precisa de, no mínimo, 20 mil apoiamentos. Tem um link na descrição, você vai clicar, você não precisa fazer nada, é um cadastro simples. Tem um botão verde no site do Senado Federal, você vai clicar no link, lá já vai aparecer um botãozinho verde, escrito assim, ó, apoiar. Clica nele, vai pedir para você fazer um cadastro breve, cadastrar um e-mail e seu nome, a fim de você ser identificado, e clica lá em apoiar, tá? É o primeiro passo que você vai fazer. E agora eu explico por que eu apresentei esta ideia legislativa para proibirmos de uma vez por toda. Isso deve constar em uma lei lá, proibindo o magistrado de apreender documentos pessoais da pessoa para compelir, para obrigar o pagamento de dívida, no caso de processo civil. Criminal é outra parte aí, é outra discussão, mas não pode o ordenamento brasileiro permitir que o documento pessoal do cidadão brasileiro ou a proibição de prestar um concurso público seja adotado como medidas alternativas para obrigar o cumprimento de uma dívida civil. Isso não pode. Eu vou explicar para vocês que é muito errada essa decisão, com todo respeito aqui ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros que entendem desse jeito. Vejamos. O cidadão que trabalha, por exemplo, utilizando a sua Carteira Nacional de Habilitação, faz sentido apreender esse documento para que a pessoa pague uma dívida? Ora, é como se estivesse condenando o cidadão a não pagar a dívida. Se é o meu instrumento de trabalho. A CNH é o meu instrumento de trabalho. Mas eu não utilizo a CNH, eu não sou motorista de aplicativo. Mas para eu deslocar-me para uma localidade a fim de exercer o meu trabalho,
essa CNH ela serve como instrumento para o exercício da minha profissão. Além disso, hoje existem muitas profissões de que o cidadão tem que se deslocar de um país para outro. Apreender o passaporte dessa pessoa é condená-la ao desemprego. Agora, o mais absurdo de tudo sobre essa decisão, e eu não sei o que passa na cabeça desses ministros, proibir o cidadão de prestar um concurso público para obrigá-lo a pagar uma dívida. A prestação do concurso público seria uma forma desse sujeito ter condições de quitar essa dívida, meu Deus do céu. Aonde está a cabeça dessas pessoas? Aonde está o aprendizado jurídico dessas pessoas? Então é uma medida que não faz nenhum sentido e por conta disso eu apresentei esse projeto de lei para ficar constado, é uma lei eternamente, de que o magistrado não pode adotar como medida alternativa para assegurar o cumprimento de ordem judicial no sentido de obrigação civil, para cumprir obrigação civil, pagar uma dívida, não pode. Então eu preciso do apoio de vocês, o link está na descrição do vídeo, perdão. Clique em apoiar para fazermos esse projeto virar uma lei para acabarmos de uma vez por todas com esse tipo de entendimento que, mais uma vez, respeitosamente, ministros, pelo amor de Deus, eu sei que é uma medida extrema, só será adotada em casos excepcionais, ainda assim não pode. Ainda assim não pode, porque tudo isso serve de uma forma ou de outra instrumento para o exercício da profissão. Eu vi uma magistrada falando, mas pode apreender a CNH, o sujeito vai trabalhar de ônibus. Minha senhora, a senhora não sabe o que é ter um carrinho para ir. Imagina o pedreiro, coitado. Pega lá, vamos pegar a capital de São Paulo, sai lá do Jaraguá e vai lá para Itaquera trabalhar num Voyaginho, ano 85, cheio de pá, e aí tem que tirar a CNH dele. É abordado pelo trânsito, a Polícia de Trânsito de São Paulo vai ter o veículo apreendido, minha senhora. Eu peço o apoio de vocês nesse sentido para protegermos as pessoas menos necessitadas. Porque vocês sabem que essa corda, ela irá estourar no lombo das pessoas que você já sabe quem que é. No Brasil é assim, sempre criam-se esse tipo de coisa e estoura sempre lá do lado mais fraco. O cidadão rico, ele não vai pagar, ele vai ter motorista, pode pegar a CNH dele e jogar fora, ele nem usa mesmo. Agora o coitado que precisa dessa CNH vai estourar. As leis no Brasil são feitas para o pobre, para lascar com o pobre. É a dificuldade, proibir o cara de prestar concurso. Isso é um absurdo. Conto com vocês. Forte abraço, vejo vocês na minha próxima apresentação.